apresentação do currículo mesmo nível de Alvarado. Justiça Perosa. Possui graduação em Direito pela Universidade de Uberaba, em 1985, e mestrado em Direito Empresarial com as Relações de Trabalho pela Universidade de Franca, em 2012. Advogada Pedrosa Vieira, Sociedade de Advogados. Professora universitária da Universidade de Uberaba, Minas Gerais, desde 1992. Tem experiência na área de Direito Empresarial e Direito do Trabalho, com ênfase em consultoria, auditoria, LGPD, compliance e due diligence. Com a palavra, a paraninfa, doutora Justiça Mary Pequeno. Bom, na realidade, não vai ser uma palestra, nós vamos conversar um pouco sobre os desafios, né, e as dificuldades dos advogados trabalhistas nessa era do futuro. Tá certo? Desde 2011, nós tivemos uma mudança na nossa CLT, com a inserção do parágrafo único e a mudança na redação do seu dispositivo, surgindo o quê? Uma transformação tecnológica devido aos trabalhos por meios telemáticos e informatizados. Então, desde 2011, nós temos aí que pode exercer trabalhos através da telecomunicação pelos meios informáticos. E esse dispositivo, ele foi dado uma redação no seu caput também, que não só temos trabalho dentro da empresa, como trabalho à distância e o trabalho domiciliar. Mas quando nós falamos em trabalho à distância, veio a figura do teletrabalho, que em 2017, através da nossa reforma trabalhista, foram inseridos vários dispositivos falando sobre o teletrabalho. O que seria o teletrabalho? É o trabalho à distância e com meios telemáticos. Esse empregado ele pode trabalhar na sua casa, por meio, né, de equipamentos informáticos. Mas, no entanto, pós a pandemia, em 2022, nós tivemos alterações no teletrabalho. Uma alteração que nós, juristas, né, e principalmente os membros, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto os juízes do trabalho, a preocupação com relação à modificação foi sobre a duração da jornada do teletrabalhador. Por quê? Com a mudança veio mencionando que esses teletrabalhadores, eles estariam podendo executar suas atividades por jornada, por tarefa ou por produção. Mas a tarefa e produção não foi uma coisa que se discutia com relação à questão do futuro, e sim a questão da jornada. Como o empregado que trabalha na sua residência iria cumprir uma jornada de trabalho? Será que esse empregado terá direito a horas extras? E aí veio nós, advogados, né, e os próprios, né, juízes, com os pedidos que nós, advogados, formulamos. Na minha fala ali, o que eu mencionei? Que os advogados criam. O juiz, ele julga e decide. Então, nós começamos a criar a questão de como vamos fiscalizar a jornada deste empregado em sua residência. E aí foram saindo, né, meios através do REP, né, REP 1, o REP 8, que são meios que faz com que são instrumentos que fiscalizam aí a jornada desse empregado, a partir do momento que ele liga o seu computador e a partir do momento que ele encerra a sua jornada desligando o computador. Então, nós já começamos a criar uma norma
para se verificar que esses empregados que executam as atividades por jornada, se trabalhar além da jornada prevista na nossa Constituição, que eu acho que todos aqui que prestam serviço sabem que a nossa Constituição prevê que ninguém poderá trabalhar mais do que 8 horas por dia e 44 horas semanais, salvo nós, advogados, profissionais liberais, que nós trabalhamos 48 horas. Ou seja, ultrapassamos até as 24 horas, né? Principalmente, tem alguém aqui que mexe com o previdenciário? Não tem nenhum aqui que atua com o previdenciário? O meu INSS. Aquilo eu apelido de meu INSS Corujão. Porque só funciona o quê? À noite. Então, é óbvio que a sua jornada vai se estender, não é? Eu não vou falar corretamente como eu chamo, tá? Porque tem pessoas aqui que não me conhecem, mas meu aluno Tiago, né, que ainda tem aula comigo, coitado, me aguenta na sala de aula, ele sabe como é que eu chamo, né, Tiago? Então, o meu INSS é um qual a gente trabalha aí, né, só nas jornadas à noite, tá? Para vocês aí que às vezes não conhecem, é um programa, né, da Previdência Social, qual nós vamos pedir aposentadoria ou retificação administrativamente, não judicial. Então, esse programa é meio complicado. E aí nós observamos que nesse teletrabalhador pode sim ter horas extras. Então pode, se ele trabalhar além da jornada de 44 horas semanais, ele poderá receber horas extras. E já temos entendimento jurisprudencial, ou seja, os juízes já decidiram que a partir do momento que se comprova que eles executavam as jornadas além das 44 horas, ele passa a ter direito a receber pelo labor extraordinário. Bom, foi só isso que nós discutimos quando houve a mudança em 2002? Não. Com o momento da pandemia, nós tivemos aí a questão do direito à desconexão. Quando nós tivemos a primeira medida provisória, ela veio falando de teletrabalho. Depois, houve modificação, falou em trabalho remoto e veio a figura do home office, que são diferentes. O teletrabalho do home office, completamente diferente. Mas a medida provisória misturou tudo, né, e ficou tudo como home office, que são figuras distintas. O home office já existia antes do teletrabalho. O home office qualquer um pode executar, mesmo que seja empregado ou não, mas por um período transitório. Ele surgiu no nosso país com os trabalhadores que executavam atividades fora do nosso país e quando chegava no nosso país, vinham com doenças. Como nós tivemos a Covid, eles vinham com doenças e que não poderiam executar atividade no meio ambiente laboral, porque senão iria contagiar os trabalhadores. Então, essa figura ela veio de fora do nosso país, se instalou aqui, o qual esses trabalhadores eles tinham condição de executar atividade, mas eles poderiam transmitir a doença que eles adquiriram. Então, a figura do home office é essa, é trabalhar em casa, por um período determinado. Então, é diferente do teletrabalhador. O teletrabalhador, ele já é contratado para executar a sua atividade fora da empresa. Mas nada impede que ele vá à empresa, que ele receba orientações do empregador, e isso não descaracteriza a questão do home office. Mas uma outra coisa que nós nos preocupamos, advogados, que é um desafio ainda para o futuro. O artigo 75E da nossa CLT fala que o empregador ele deverá comunicar ao empregado de forma expressa e ostensiva que ele que tem que cuidar da sua saúde, ele que tem que cuidar da sua segurança no trabalho. E aí,
nós começamos a discutir, espera aí, mas como assim? Como é que vai ficar as normas de segurança e saúde do trabalhador? Como fica o artigo 7º, inciso 22 da Constituição da República, que menciona que o empregador é obrigado a reduzir os riscos na atividade laboral. Então, a partir do momento que o empregador, de forma expressa, ou seja, ele lavra um termo de responsabilidade, o empregado assina, então o empregador ficaria isento de uma responsabilidade no caso de um acidente de trabalho. Nós sabemos, né, pelo menos nós, advogados trabalhistas, nós sabemos que o Brasil está em 4º lugar do ranking mundial de acidente de trabalho. Então, é uma figura o qual a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, vem discutindo no nosso país, para que o Brasil saia desse pódio, que ele saia desse 4º lugar, tá certo? E fique lá que seja em 20º lugar. Né? Então, nós temos aqui uma preocupação muito grande com relação ao acidente de trabalho. E aí, eis um questionamento. Se o empregador não seria responsável, o empregado seria responsável por um acidente, até mesmo porque o empregador não fiscalizou? E aí começaram-se as discussões no judiciário. Uma coisa que o advogado começou a enfrentar no nosso futuro, que é o teletrabalho. E aí os juízes começaram a analisar, olha, mesmo que o empregador ele tenha exigido ao empregado de assinar um termo de responsabilidade pelas doenças ocupacionais ou pelo acidente, doenças ocupacionais, LER, DORT, se esses trabalhadores, eles estão o tempo inteiro com meios informatizados, o tempo inteiro eles estão o quê? Digitando. E com um fone. Fone nós sabemos que tem radiação ionizante, pode diminuir a sua audição. Como ficaria esse empregado, então seria responsável? E aí começamos a discutir, nós advogados começamos a discutir sobre esse futuro. Espera aí, o empregado não pode assumir esse risco. Por quê? Na própria norma trabalhista, a nossa CLT, prevê que o empregador é que assume os riscos da atividade. E esse dispositivo estaria passando o risco para o empregado, que nessa situação jurídica, nesse pacto laboral, é a parte hipossuficiente. Então começamos a discutir e já temos entendimento jurisprudencial que o mero termo isentando o empregador da responsabilidade não tem validade. Ele terá que aplicar as normas de segurança e saúde do trabalhador, como por exemplo a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Para quem trabalha, já deve ter feito o exame admissional, que é maravilhoso, não é? O empregador pede para você ir ao médico, chega lá, você tem que esperar apenas 5 minutos e fica 1 hora com o médico, não é isso? Quem já fez o exame admissional aqui? Não é isso. É o contrário. Nós ficamos esperando 1 hora, quando nós vamos até o médico, ele fala assim, você tem algum problema? Se o empregado vai trabalhar com ruído, o que esse médico tinha que pedir? Pelo menos para saber se ele pode. Uma audiometria. E ele só pergunta, você escuta bem? O empregado é lógico que vai falar, escuto, ele quer o trabalho, não é? E aí o médico vai lá e faz um atestado que se chama ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, e põe lá, apto. Aí começa a fazer os exames periódicos, e essa NR fala nos exames periódicos, o médico faz da mesma forma. E aí, quando chega na ruptura, dispensa esse empregado, vai o médico novamente e fala que ele está apto. E aí, posteriormente, o que ele faz? Perdeu a audição, porque ele trabalhava com ruído, não fez a audiometria, e ele vai argumentar que a doença ocupacional foi adquirida
no pacto laboral. Aí vem o advogado e fala assim, me traz os exames periódicos para o cliente, que é o empregador. Quando o advogado pega o exame, está tudo assim, apto. Ele fala, não, doutor, mas ele tinha uma doença degenerativa. Oh, mas aqui está tudo apto. Como que eu vou até fazer a defesa falando que ele tinha uma doença degenerativa, se está tudo apto? Nem posso acostar isso aos autos, juntar, porque eu estou fazendo prova em contrário. E aí, trazemos isso para o teletrabalhador. Como que nós vamos fiscalizar o aparelho que ele tem? Ou seja, nós temos uma outra NR, que é a 17, fala ergonomia. Como que esse trabalhador deve executar as suas atividades. Só para vocês terem noção, rapidamente. Teria que ter uma mesa, numa altura, que ele sentado, os braços vão ficar apoiados, né, na linha horizontal. E ele teria que ter o quê? O monitor na linha reta, com um ângulo para ele somente levantar os olhos e abaixar. E também apoiadores de pé. Pergunta se na época da pandemia, quem trabalhou em home office estava dessa forma. Eu trabalhei em home office, nem estou falando como teletrabalhador. Trabalhei como home office. Fui para minha casa executar atividade, no meu escritório, que não estava montado adequadamente. Eu tinha que colocar um livro, para quem não é, né, advogado, mas que está aqui, é um livro grosso, que chama Vadmer, para aumentar o monitor até eu comprar outro, porque eu tinha que ficar assim, ou assim. Porque aí eu pus um livro que estava muito alto, tive que abaixar. Agora imagine o teletrabalhador. Aí vem uma outra situação. Já que o empregador ele tem que fiscalizar, principalmente para que não adquire as doenças advindas da atividade de teletrabalhador, que vai ser a audição, porque ele vai estar o tempo inteiro trabalhando, né, com o fone, e o tempo inteiro digitando e sentado. Então, ele pode ter a perda auditiva, a LER e ainda ter problema na coluna. Como que o empregador ele vai fazer? Ele vai chegar no nosso escritório, vai chegar para o Alisson e vai falar assim, Alisson, qual é a providência que eu vou tomar? Aí você vai falar para ele, olha, para que não tenha doença, o senhor vai ter que fiscalizar. Aí vem outro problema, outro desafio para o advogado. Como que eu vou adentrar a casa do meu empregado e fazer uma fiscalização? Aí, novamente, nós advogados, desafiando essa questão do futuro, vamos buscar uma norma em Portugal. Porque o Código Português, como lá tem o home office, fala que pode sim haver uma fiscalização mediante a autorização do empregado. E nós utilizamos por analogia também a Lei Complementar 150 de 2015 da empregada doméstica, que fala que o auditor fiscal ele pode adentrar a casa da empregadora doméstica para verificar se também lá não tem um ambiente insalubre. Então, nós utilizamos por analogia. Então, pode haver a fiscalização. Então, tivemos aí e vamos ter ainda mais dificuldades. Por quê? O que é acidente de trabalho? Nós temos uma lei previdenciária que fala o que é acidente. Mas aqui, alguém pode me dar um exemplo de um acidente? Pode ser qualquer um. A máquina de cortar cana pega o braço. Aqui tem muito consórcio, tem muito produtor rural. Né? Então, nós temos um exemplo aqui da nossa cidade, correto? Mas nós temos vários tipos de acidentes. Na realidade, se nós formos analisar a norma, acidente mesmo são as doenças ocupacionais. O resto é tudo por equiparação. Acidentes seriam as doenças, aquelas que a gente adquire na atividade laboral. E o restante seria tudo por equiparação.
Então, nós temos esse tipo de acidente. Agora, vamos levar os acidentes que poderão ocorrer dentro da residência do teletrabalhador. O que pode acontecer? Vamos imaginar que esse empregado trabalha no segundo andar da casa dele, encerrou o horário, teletrabalhador por jornada, encerrou o horário, desceu as escadas e foi até a cozinha almoçar. Caiu na escada. É acidente? Aí nós temos que levar, não é, para dentro da nossa lei previdenciária e verificar que nós temos aí, né, no artigo 21, inciso 4º, nós temos o percurso, não é, doutor? Nós temos o percurso, o trajeto. Equipar a trajeto? Sim. E por enquanto, ainda o artigo 4º, né, o inciso 4º do artigo 21, né, a linha D está firme, porque nós tivemos uma medida provisória que revogou, e agora nós temos o projeto de lei para excluir. Mas, por enquanto, existe. Posso ir no judiciário e falar que teve um acidente de trabalho de percurso? Aí nós vamos ter que utilizar o quê? A nossa hermenêutica, né? Interpretar a norma. Ele estava na sua casa, mas ele estava no percurso, que era do escritório dele até a cozinha. Então, é considerado como percurso. Porque o percurso, para quem trabalha, né, seria da residência até o local de trabalho ou do local de trabalho até a residência. Então, nós estamos enfrentando esses desafios do teletrabalho e home office. Então, o teletrabalho ele é completamente diferente do home office. Teletrabalho, nós temos uma norma específica, o qual eu já posso ser contratado como teletrabalhador. O home office é esporádico. Bom, só isso que nós tivemos? Não. Na época da pandemia, que já existia a economia geek, ela teve uma força maior. E o que aconteceu? Nós tivemos o quê? Uma série de empregados sendo dispensados. Por quê? Quantos anos nós ficamos parados? Aí, com a questão da economia gig, veio surgindo, né, outras profissões que já estavam, mas começaram a ter aí mais procura, tendo em vista, ele perdeu ali, né, o seu serviço, ele tinha que procurar um meio. Aí nós viemos com o quê? Os trabalhos audiovisuais. Muitos começaram a fazer serviços, né, de audiovisual, trabalhos de quê? Tecnológicos. Então, hoje nós temos muito freelance. O que é o freelance? É aquele que presta serviço de forma autônoma, tá? Com a atividade que ele tem aí o seu profissionalismo. Então, nós temos aí hoje, né, a questão dos trabalhadores audiovisuais. Mas aí eis a questão. Será que realmente hoje, no futuro, que nós estamos entrando na Revolução Industrial 5.0, que é o AI, a inteligência artificial, esses trabalhadores, será que irão executar esporadicamente? E pensando na inteligência artificial, nós já ouvimos falar que vão acabar com contadores, com advogados, com várias profissões. Pelo contrário, o que eu tenho aí percebido, o que eu tenho estudado, é que não irá acabar. Nós vamos criar novas profissões. E aí entra nós, estudiosos do direito, enfrentando Alisson, Everton, novamente o quê? O desafio do futuro. Por quê? Porque vão começar aí novas tecnologias, as quais vão ter que ser criados cursos, porque nós sabemos que a inteligência artificial, quem alimenta é o homem.
É a mão de obra humana, então não vai acabar. Ele pode ajudar, mas aí vão surgir novas profissões, novas modalidades de prestação de serviços. Então, vem aí novamente desafios aí para o futuro. Edição de vídeo, design gráfico, também já está existindo muito e com a inteligência artificial vai modificar. Vem novas formações. Contratos digitais estão sendo feitos constantemente. Tem validade jurídica? Sim. E nós estamos vivenciando isso. Hoje nós estamos aí numa era de que as figuras, elas às vezes representam mais do que a escrita. Isso se chama design law. Tem várias petições, vários contratos que estão sendo utilizados o design law. Para o quê? Para as pessoas entenderem melhor. Porque o nosso vocabulário jurídico, para quem não conhece, é estranho. Então, nós temos aí que transferir para esses nossos clientes de uma forma comum, de uma forma, né, mais plausível para ele entender. Então, já tem aí uma modificação para o futuro, o design law. Tá? O metaverso, estava falando com o doutor Helder, que quando eu fiz o curso de metaverso, ótima, enquanto eu estava com meu avatar, linda, maravilhosa, tá? Ninguém percebia que eu sou sexagenária, ninguém percebia, porque meu avatar era novo. No final, o professor pediu para que a gente abrisse as câmeras e nos apresentasse. Aí, quando eu fui me apresentar, falei, advogada, 60 anos, aí uma pessoa que estava com o microfone aberto falou assim, nossa, mas ela é velha, hein? Aí eu até brinquei com ele, falei assim, sou velha até no corpo, mas a minha cabeça é de 30. Por quê? Porque eu tenho que enfrentar o futuro. Aí fui estudar o quê? O metaverso. Aprendi a mexer com Canva, que meu filho me critica até hoje, mas ele é o quê? Ele nasceu na era digital. E ele me critica, fala, mãe, não é bem assim que faz no Canva. Mas aprendi a mexer com outras tecnologias, né? O Genial, que ele detesta, mas eu gosto do programa Genial. Por quê? Porque eu tive que aprender. Correto? Então, nós vamos tendo aí os desafios do futuro. O Uber. O STF, ele está, né, com o tema 1291 para se discutir. Quem aqui não gosta do Uber? Sinceramente, eu realmente gostaria de só andar de Uber. Principalmente quando nós tomamos 2 dedinhos. Não é? Se a gente tomar 2 dedinhos, não é, Elcio? Ou mais de 2 dedinhos, olha o Uber aí. Né? E olha a discussão. Existe o vínculo empregatício ou não? Vou voltar. Existe o vínculo empregatício ou não? Outro desafio. Vem novamente o advogado tentando criar um entendimento jurídico, pedindo que seja reconhecido o vínculo empregatício. E nós estamos aí com um recurso extraordinário que surgiu, o tema 1291, que está com o ministro para fazer o seu relato. Mas temos uma nova aí e um novo desafio para o futuro. Tá? Nós temos os aplicativos de delivery. Quem não usa? Aquela preguiça de fazer uma comida, você liga, não é? No iFood, aí você liga aqui no iFood e fala assim, traz uma pizza. Né? Vou tomar aí 2 dedinhos, quero uma pizza, então, mas eu não quero ir lá buscar. Hoje nós estamos vivendo aquela era que eu falei, né, ali nas palavras que eu falei para os meninos, né, da geração Z. Nós estamos na geração Z e tudo com pressa. Eu quero tudo com pressa. Então, rapidamente vem aí o iFood. Mas e aí? Olha o desafio.
Ele tem uma jornada? Ele recebe um salário fixo? Ele tem controle? Então, nós, advogados, nós temos que analisar isso. Correto? Será que ele mantém um vínculo? E se ele tiver um acidente? E se ele não recolhe para a Previdência, mas ele tem ali alguém que o está subordinando? Como fica essa questão? Da mesma forma, nós temos o REP e o 99 FUT, que também são desafios aí para o nosso futuro. A nossa tecnologia está avançando muito mais rápido do que os nossos conhecimentos. Então, nós temos sempre que estar aperfeiçoando para que nós não deixemos os nossos clientes ser lesados. Então, nós temos que estar sempre aí na tecnologia. Quem não gosta de futebol aqui? Ninguém, né? Gente, brasileiro adora um redondo, né? Uma bola. Mineiro, então, além da bola, o que mineiro gosta? Eu amo cruzeiro, né? Adorei. Eu sou cruzeirense azul. Alguém aqui é cruzeirense? Nossa, o pai do Alisson, ai que coisa boa. Fiquei seu fã. Já era fã do seu filho, agora fiquei de você também. Tá? Nós somos o máximo, nós somos mineiros, nós temos que torcer para time de Minas. Não é torcer para os Bambis, que são São Paulo, para Flamengo, Corinthians. Não, nós temos que torcer para o Cruzeiro. Atlético, não. América até tudo bem, tá? Mas Cruzeiro, tá certo? A sala do Dr. Helder, eu amei. Os quadros são todos azuis. Amei. A hora que eu entrei, os meus olhos ficaram brilhantes, né? E aí, falando já em futebol, nós temos aí a lei do atleta de futebol, a 9.615, que vem falando sobre os jogadores de futebol. Mas hoje só tem o jogador de futebol? Não. Hoje nós estamos vivendo o e-esportes. O que é o e-esportes? São os esportes eletrônicos. Esses esportes eletrônicos são competições de videogames organizados profissionalmente. Só que nós não temos regulamentação. Nós tivemos um projeto de lei, o 77, para que incluísse na lei Pelé, que é a lei do atleta de futebol, o e-esportes. Mas não tivemos êxito. Porque, gente, projeto de lei é uma coisa custosa. Todo mundo põe um dedinho lá. Então, até tramitar, às vezes nós já tivemos uma outra norma regulamentando para depois vir uma lei. Então, nós temos aí o e-esporte, que a indústria do e-esporte está crescendo muito, tanto está que, dia 3 de maio de 2024, o nosso presidente da República sancionou a Lei 14.852, aprovando a indústria de jogos eletrônicos. Só que para por aí? Não. E aí vem o desafio. Ele tem o vínculo? E se tiver um acidente de trabalho? Como nós já tivemos. Eu participo de uma comunidade de advogados de e-esporte. E lá nós já tivemos várias discussões, né? Eu, é lógico, que não entendo quase nada, fico calada, só fico aprendendo e tentando entender, porque fala assim, você joga videogame? Não. Então, eu tenho que tentar aprender, ou então eu tenho que trocar ideia com meu filho e falar assim, isso aqui, assim, assim. Como é que é? Não é? Porque não é da minha era. Minha era era o quê? Bolinha de gude. Né? Eu sou da década de 60, era brincar de saquinho. Nunca tive videogame. Né? Era aquele saquinhos, queria brincar, passar anel. Aqui mesmo em Conceição, gente, eu fui criada aqui. Brincava na pracinha de passar anel.
Entendeu? A gente brincava, nossa, a associação aqui era ótima, né? Era não, até hoje, né? O carnaval, gente, como é bom os carnavais daqui, né? Mas aí vem surgindo o quê? O vínculo. Né? O vínculo, temos que discutir. Isso, meninos, tá? Tanto o Alisson quanto o Everton, isso aí vai ficar para vocês, porque eu brinco muito com meus alunos. Olha, eu sou sexagenária, então eu já estou virando a Avenida da Saudade. Então, isso vai ficar para vocês, mas é lógico que eu quero ficar até os 100 anos aí, tentando estudar para aprender um pouco mais de direito. Mas aí nós temos uma pesquisa que foi feita em fevereiro pelo Programa de Games Brasileiro, PGB, que fala que eles fizeram uma pesquisa no finalzinho de 2022 com vários jovens da faixa etária de 16 até 24 anos. 74,5% jogam videogame. E também participam de competições. E mais, no Brasil, ele é o terceiro maior de audiência do mundo. 11.400 milhões de espectadores. Nós temos aí com relação ao e-esporte. E precisamos de uma norma. Mas, até não vir uma norma, nós vamos criar. Criar o quê? Teses. Para que esses jogadores consigam patrocinadores e consigam continuar aí com o esporte. Porque o esporte, ele é lazer, mas ele também é cultura. Então, nós precisamos aí, não é, de uma norma. Não uma norma, igual veio a lei, para a indústria. Sim, agora pode entrar no nosso país. Nós tivemos até mudança nas NRs, porque nós trazemos muitos equipamentos fora do país, né? Então nós trazemos muitos. Veio aqui já a autorização da indústria para passar pela alfândega, sem problema nenhum. Mas não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos de regulamentar em termos profissional. E aí nós temos, né, a proteção dos direitos dos trabalhadores. O mercado de trabalho hoje, ele é dinâmico, ele é tecnológico. E isso alcança uma dimensão muito grande. Quem imaginar, né, teria imaginação que nós iríamos assistir uma conferência no Japão por vídeo? Quando nós imaginamos que iríamos fazer audiências virtuais, por teleconferência, e nós estamos vivenciando isso, né? Aí vem a evolução e os desafios. Cada vez que nós temos esses desafios, nós temos que pensar aí nos direitos dos trabalhadores. Então, é aí um desafio para os futuros advogados dessa nova profissão, dessa nova evolução tecnológica que estão vindo por aí. A garantia dos direitos, né? Nós temos um instituto que se chama flexibilização, que eu brinco muito que o direito, desculpem, tá? Os penalistas, ou seja, os criminalistas, os civilistas, tá certo? Mas eu acho que eu tenho um apoio aqui do Osmar. A ciência maior é o direito de trabalho. Por quê? Porque nós não temos só lei. Nós não esperamos a lei chegar para aplicarmos. Nós brigamos pelos direitos, tá certo? Através de quê? De fontes autônomas, como o sindicato, os quais nos dão acordo e convenções coletivas que nos dão normas. Né? Então, nós temos aí a flexibilização e o direito do trabalho é o que mais se adapta nessas situações. Vamos só recapitular um pouquinho na pandemia. Rapidamente veio uma medida provisória do home office.
Por quê? O mercado precisa da empresa e a empresa precisa da mão de obra. Sem isso, não movimentaria. Então, logo, a primeira medida provisória veio com relação ao quê? Ao trabalho. Então, nós temos que estar sempre aí garantindo os direitos dos trabalhadores. E nós temos o sindicato, que é o papel fundamental no futuro do direito do trabalho. Vai ter um congresso, o doutor Elcio deve estar sabendo, todos aqui da direção devem estar sabendo, nós tivemos um café sindical lá em Uberaba, que vai ter o 4º Congresso de Direito Sindical em Belo Horizonte. E esse 4º Congresso, um dos painéis vai ser o direito sindical digital. A organização do direito sindical na era digital. Por quê? Porque agora, né, tanto o sindicato do empregado quanto o sindicato do empregador vai ter que entender das evoluções tecnológicas para criar as normas, criar as cláusulas aí dos direitos a estes trabalhadores. Então, nós temos também aí, não é, uma evolução. O ambiente laboral é em constante transformação. O que nós estamos vivenciando hoje? Inovações. Colaboração, porque nós temos que ter aí uma colaboração dos próprios, né, nossos juristas e até mesmo dos nossos deputados, né, dos nossos ministros, dos nossos desembargadores. E é óbvio, até não se tiver leis e regulamentações, vamos ter que nos adaptar a estes desafios que estão para vir no futuro. Correto? Encerro aí a minha palestra, que não é uma palestra, foi apenas um diálogo com vocês, e me acompanhem no meu Instagram, porque eu me sinto mais professora do que advogada, né? Prof. Jussara MP, e o meu escritório em Uberaba. Muito obrigada. Professora Jussara, carinhosamente te ajudo, gostaria de convidar aqui a doutora Mariana, gostaria de agradecer por essa brilhante apresentação da nossa associação, é uma honra receber você aqui. Na época da faculdade, nós tivemos grandes ensinamentos, não só do direito do trabalho, mas para a vida, né? E para nós é uma honra receber você aqui, na Associação Conceição das Alagoas, na nossa casa, e está sempre de portas abertas. Eu gostaria também de agradecer a doutora Mariana pela elaboração do evento, pela comissão do Aluno Jovem, e quando ela convidou a professora Jussara, eu logo peguei uma carona com a comissão do Aluno Jovem e convidei a professora Jussara também para ser paraninfa dos nossos colegas do